Oi, queridos, tudo bem? Tô passando por aqui hoje para fazer um vídeo que eu não tinha planejado fazer. Mas como eu sou uma pessoa muito criativa, que ajo muito de acordo com a energia do momento, foi essa energia que pintou. E aí eu resolvi parar tudo que eu tava fazendo, que eu ainda tenho que entregar um trabalho de faculdade, para poder fazer esse vídeo para vocês. Por quê? Porque no processo de revisão e limpeza dos meus e-mails, que eu tô voltando no tempo, um monte de e-mail que eu marquei como importante, porque eu ia precisar deles antes de me formar. Bom, já me formei, né? Agora já não preciso mais deles. E aí tô achando alguns links e tal que eu tô revendo. E aí, nesse processo, eu encontrei um link, um e-mail de uma das professoras que eu tive esse ano, super pesquisadora, super metida com pesquisa, livro e tal, uma pessoa assim, muito científica, muito cientista. Eu fui ver um dos links dela e aí eu abri um post que ela escreveu sobre esse momento do Covid, falando sobre como ensinar, né, como agir, como atuar, como ajudar dentro desse momento do Covid. E aí, o texto de abertura do blog dela, né, era uma frase de uma pessoa que eu não vou conseguir repetir o nome, porque é um cara provavelmente asiático, que dizia assim: a gente tá aqui, em inglês, a gente tá aqui para acordar da ilusão da separação. E aí, por que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês? Porque eu achei muito interessante, que eu justo tinha acabado de ouvir uma entrevista, uma palestra do Kabbalah Center sobre a transição dos nodos de Câncer e Capricórnio para Gêmeos e Sagitário. E aí eu tinha justo acabado de ver isso, fiz uma conexão dessa frase. E eu tenho lido muito a respeito, meditação e tal, não sei o que, a respeito de toda essa coisa, né, da manifestação criativa, de energias, etc., como vocês sabem. E aí, ler essa frase, né, dentro de um post de uma pessoa extremamente orientada à ciência, né? Eu tô muito metida com a ciência, com faculdade, tudo assim, eu tô muito no meio acadêmico. Então, assim, eu achei muito interessante, né? Porque às vezes a gente se questiona até que ponto, né, as pessoas não vão te julgar como uma coisa muito esotérica, etc. Mas, né, tá aí. Enfim, vídeo, a palestra do Kabbalah Center, a transição, uma das astrólogas que falou hoje, ela falou da transição dos nodos de Câncer e Capricórnio, né, para Sagitário e Gêmeos, e ela fez uma associação muito legal com o momento que a gente está vivendo do coronavírus. Ela falou, né, porque o Nodo Sul, ele fala daquilo que a gente precisa, que a gente já sabe fazer, e que a gente precisa fazer menos e deixar para trás, né, e o Nodo Norte fala do nosso lugar de crescimento. E aí ela associou a entrada em quarentena, né, justamente com a questão da gente sair do Nodo Sul, do Capricórnio, da imagem pública, social, reputação, trabalho, etc., e voltar para o Nodo Norte, que estava em Câncer, ou seja, vai ter que ir para dentro de casa, ficar com a família, lidar com as questões familiares e aprender e crescer com isso. Eu achei genial, achei fantástico. E aí ela fez uma transição para a questão do nodo indo agora, né, para Sagitário e Gêmeos. Aí ela tava falando justamente que o Nodo Sul vai estar em Sagitário. Então, assim, o que a gente vai ver muito durante os próximos 18 meses, o que a gente vai ver muito é muita gente sabendo muito de tudo, né? Ah, sabe tudo, eu sei o que é bom pra todo mundo, eu sei o que funciona pra todo mundo, né? O João sabe tudo. E que, na verdade, Gêmeos, o Nodo Norte estando em Gêmeos, ele nos convida a adotar uma postura de questionamento onde a gente faz que a gente coleta fatos e a gente analisa logicamente, com desapego, com critério, as opções disponíveis e forma a nossa própria opinião. Né, com desapego e com critério, porque Gêmeos é um signo de ar, né? E Sagitário, ele é um signo de fogo. Então, fogo tem aquela coisa que ele carrega essa paixão pro que ele faz, né? E pro que ele fala. Então, assim, Sagitário, ela até deu esse exemplo, ela falou
a gente com o nó do Sul em Sagitário, a gente vai ver muita gente dizendo que, assim, eu sei o que é melhor pra todo mundo, né? E que aí dentro desse contexto de Sagitário, ela falou assim, gente, você vê que tem muita gente que com essa premissa de que sabe, né, de tudo, comete crimes em nome de Deus, porque sabe o que é o melhor para a humanidade, sabe o que Deus quer, sabe o que é isso, sabe o que é aquilo. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse movimento em massa, né, da gente saber tudo, né, da gente saber o que é melhor para todo mundo e que a gente tem que ter o critério de formar as nossas próprias opiniões com base nos dados, nas evidências, nas informações disponíveis desde um ponto de vista mais mental e intelectual. Achei isso fantástico, porque realmente o que se vê muito aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil também é muita gente sabendo tudo e ignorando fatos e evidências. Porque é um movimento do comunismo, um movimento das empresas farmacêuticas que querem ganhar dinheiro. Aqui nos Estados Unidos se fala muito disso, porque convém a todo mundo, que não sei o que blá blá. Então, assim, é um momento onde a gente vai encontrar resguardo, onde a gente vai encontrar crescimento, onde a gente vai encontrar o que nos beneficia mais se a gente for capaz, né, de fazer essa seleção, né, essa coisa mercurial, a seleção da informação, e montar o nosso próprio arsenal de informação e formar a nossa própria opinião com base naquilo que a gente aprende através da nossa pesquisa e através do nosso olhar e critério crítico. Nada de se deixar levar por grandes idealizações e paixões, né? Fogo, não. É para ser mental. Eu achei isso muito interessante. Achei interessante também, vinculando com a frase, né, que a gente tem que acordar para ilusão de que somos separados, né, por causa de Saturno em Aquário, né? Saturno entrou em Aquário, e Saturno, a gente fala exatamente isso, né? Distanciamento, Aquário é o social, então o distanciamento social. E aí a gente vai ter Saturno retornando a Capricórnio agora 1º de julho, a gente vai ter um relaxamento, né, da questão do distanciamento social. Mas depois Saturno entra em Aquário novamente para um período de 2 anos e meio em Aquário, aonde eu já tinha falado com vocês aqui que a gente vai ter novas regras em relação aos relacionamentos sociais, né? A gente vai ter outras regras, regulamentações em relação ao que funciona e ao que não funciona. Essa guerra, né, com o vírus, com o coronavírus, ela tá longe de acabar. Ela acabou de começar. E quem tá acreditando que já tá chegando no final, tá iludido, não é assim, né? A gente sabe que os médicos já falam, desde o início eles falam numa segunda onda, a gente realmente, o vírus tá mutando, tá apresentando novos sintomas em crianças. Aqui nos Estados Unidos a gente tem visto uns casos bem assustadores. Também já encontrei essas mesmas notícias nos jornais do Brasil, a questão da pneumonia silenciosa, que quando você descobre que a coisa não tá legal, você já tá com 50% de oxigenação e você não teve nenhum sintoma. Isso, em caso de crianças, é muito sério, é muito grave. Então, assim, essa história toda do coronavírus está longe de acabar, né? E a transformação social que é necessária também está longe de acabar, tá? Acabou de começar. A gente vai ter, como eu falei, durante Saturno em Aquário, muita coisa ainda vai mudar. E eu acho que vão ter novas regras. Eu não quero ter uma visão pessimista, né? Mas eu acho que a gente vai viver dentro de um contexto de novas regras sociais, sim. Aqui nos Estados Unidos estão fazendo novos planejamentos sobre como restaurantes têm que abrir, como não tem que abrir, essa questão de ter um espaço de 2 metros entre cada mesa, né, um máximo de tantas pessoas dentro de um ambiente, etc. Enfim. Então essa questão da ilusão de que nós não somos um só, de que somos separados, de que existe um nós e eles, né? Linkando tudo isso de volta para o lado da meditação e da manifestação e da questão energética, eu acho muito interessante, assim, se você pensar sobre isso, eu venho falando isso, né? O coronavírus, eu entendo esse momento do coronavírus como algo que a gente plasmou. A gente plasmou no universo, a gente vem vivendo, a gente vem vivendo muito fortemente, né? A base de que existe uma ameaça invisível,
invisível, né? E a gente vive com medo, e a gente chama essa ameaça invisível de várias coisas, a gente dá vários nomes, a gente chama de fascismo, de comunismo, mas existe sempre essa sensação de separação, e esse dualismo se tornou, acho que, muito marcante no mundo como um todo, nos Estados Unidos com certeza, acho que no Brasil também, se tornou muito mais marcante essa separação entre o nós e o eles, né? Então, assim, existe uma ilusão que muita gente ainda continua se recusando a acordar com essa questão do vírus, né? Não, porque não pode ser que esse vírus iguale todo mundo, bote todo mundo dentro da mesma bolsa, porque você vê, ainda estamos buscando as diferenças, né? Entre o que eu faço e o que você faz, e que você tá vivendo melhor do que eu, e que isso não é justo pra mim, isso é legal pra você, e que não sei. A gente ainda tá vivendo nessa dicotomia. E eu acho que a verdadeira, assim, cura, né, vai surgir realmente quando a gente sair dessa dicotomia e começar a ver que, na verdade, não existe uma diferença, uma separação entre eu e você. A gente tá falando de nós, né? Porque se eu pensar no mundo em termos energéticos, isso tudo é energia no mundo, né? Nós somos energia, tudo é energia, e eu não tô falando nem desde um princípio esotérico, eu tô falando desde um princípio factual, tudo é energia, né? Não existe desconexão, e qualquer ação que eu tenha, né, como uma pedra num lago, reverbera, causa efeitos para todo mundo. E a gente, em algum momento, a gente vai ter que se dar conta, que eu acho que ainda tá havendo muita resistência em relação a isso, que embora, desde um ponto de vista psicológico, o ego seja uma ferramenta de proteção, né, que a gente precisa ter, né, pra gente conseguir aí formar uma identidade, se diferenciar, ele ainda parte de um princípio da diferença, e se eu preciso me proteger é porque tem algo me atacando. E aí, quando a gente pensa desde um ponto de vista que eu preciso me proteger e por isso o ego, né, que me defende, etc., eu tô partindo de um ponto de vista de que existe um perigo, existe uma ameaça, eu posso ser atacada. Ou seja, eu ainda tô vivendo dentro de uma mentalidade de medo. E medo, a única coisa que ele faz é alimentar mais medo, tá? Pensa nos teus relacionamentos. Funciona assim. Quando alguém chega perto de você, pelo menos funciona assim pra mim. Quando alguém chega perto de mim e começa a assumir coisas, não vou fazer isso porque fulano vai querer fazer aquilo, não sei o quê. Eu digo, de onde você tá tirando que fulano vai querer fazer aquilo? Eu sempre acho que a pessoa tá vendo no outro aquilo que tá dentro dela. Ela tá tentando se proteger de algo que na verdade está dentro dela. Então eu acho assim muito interessante essa coisa da gente. A gente sempre projeta muito no outro, né? A gente vê no outro aquilo que a gente é capaz de fazer e a gente assume que se a gente é capaz, o outro também é capaz de fazer, né? Tanto é que eu cansei de me dar muito mal na vida, porque como eu odeio mentira, eu assumo que ninguém tem por que mentir e parto do princípio que as pessoas não mentem, a menos que a pessoa me prove o contrário. Então existe vários lados, né, pra gente pensar sobre isso. Então, como usar, né, uma estrutura psíquica que te permita ter a tua própria identidade dentro do mundo, mas entender que você faz parte desse mundo e que duas coisas que eu acho que são muito importantes, né? Não existe pensamento sem consequência, né? Não existe, se a gente pensar em termos de energia, tudo aquilo que eu penso cria algo, né? Por quê? Porque aquilo que eu penso informa meu comportamento, e o meu comportamento informa a maneira como eu ajo, e aquilo que eu faço cria algo. Então, eu posso explicar pra você por que não existe pensamento sem consequência, desde um ponto de vista esotérico ou desde um ponto de vista psicológico. De qualquer maneira, aquilo que você pensa cria realidade, seja através da sua conduta ou seja através da energia. Você escolhe. Por um lado isso, e por outro lado que enquanto a gente estiver funcionando dentro desse mecanismo, dessa percepção de que somos diferentes, que estamos separados, que existe um nós e um eles, a gente vai ficar na merda, né? A gente vai ficar na merda. Saturno em Aquário fala muito disso, porque Saturno ele fala de limites e ele fala sim da individualidade. Se a gente pensar num órgão físico, para Saturno, a gente pode pensar na pele, porque a pele estabelece um limite entre o interno e o externo. Então Saturno fala de individualidade, sim, mas Aquário fala do social. Então, assim, como manter a sua identidade dentro de um contexto social que você sabe que aquilo que você faz afeta diretamente
todo mundo, pelo menos hoje, o grau de infecção do coronavírus vai de 5 a 7 pessoas, ou seja, cada pessoa infectada tem a capacidade de infectar mais ou menos 5 a 7 pessoas, que podem infectar mais 5 a 7 pessoas e assim por diante. Como viver dentro de um contexto social onde você sabe que cada ação sua tem uma magnitude de afetar 5 ou 7 pessoas? Como manter a sua individualidade dentro de um contexto social com responsabilidade? Quero deixar essa pergunta para vocês. Um beijo enorme!